Olá pessoal, boa noite. Sexta-feira, 31 de dezembro. Vamos aos principais destaques da última edição do Rural Notícias de 2021. Vamos relembrar os principais fatos da economia brasileira este ano e os desafios para 2022, como inflação, juros altos e eleição. Certamente a gente vai ter bastante turbulência ao longo do caminho. Indústria brasileira de proteína animal destaca recorde na produção de carne suína, de frango e de ovos em 2021, mas reclama da alta do preço do milho. Algumas indústrias, inclusive, tiveram que operar em prejuízo durante vários pedaços do ano. Abramilho rebate, dizendo que preço subiu porque houve redução de oferta por causa do clima e aconselha a indústria a antecipar compras. As indústrias brasileiras não podem sobreviver sem estoque. Não podem sobreviver. Eles choram muito daqui, mas a verdade é que eles têm que entrar no mercado futuro. No tema do projeto Aliança da Soja, os desafios para as próximas safras, com menos recursos e juros mais altos. Na meteorologia, uma previsão especial sobre o clima nas primeiras semanas do ano, durante o verão, outono e até inverno. Continue com a gente, Rural Notícias começa agora. Em 2021, a economia mundial foi marcada pelo avanço da inflação em todos os setores, inclusive nos alimentos. Dessa vez, a elevação dos preços não foi impulsionada pelo excesso de demanda, mas pela escassez de oferta em vários setores que interromperam sua produção por causa da pandemia. Aqui no Brasil, foi um ano complicado para o consumidor e para o produtor também. Neste segundo ano de pandemia, as medidas restritivas foram reduzidas e, aos poucos, a economia começou a dar sinais de reação. A taxa de desemprego, por exemplo, recuou de 14,9% em 2020 para 12,1% no final de 2021. Mesmo assim, ainda atinge 12,9 milhões de brasileiros. O setor de serviços, por exemplo, conseguiu funcionar bem melhor esse ano do que funcionou lá em 2020. Naturalmente, isso tem reflexos no mercado de trabalho. Como a gente viu, a taxa de desemprego caindo ao longo de todo o ano, mesmo já fazendo os ajustes sazonais. Não caiu tanto quanto a gente gostaria, mas de qualquer forma a situação melhorou. E do outro lado, de fato, acho que merece destaque justamente a dinâmica da inflação. Para o nosso setor, principalmente a inflação de alimentos. As principais commodities seguiram em patamares elevados no mercado internacional, como a soja e o milho, causando forte impacto no custo de produção de toda a cadeia de proteína animal. No Brasil, os preços da carne dispararam. O consumo interno caiu. Já as exportações bateram recorde, graças principalmente ao câmbio favorável. A inflação chegou aos 2 dígitos, algo que não se via desde 2015. Essa inflação que nós estamos observando agora em 2021, ela vem muito mais, não porque a demanda está aquecida, mas por um conjunto grande de disrupções do lado da oferta. Gente, nós observamos, por exemplo, escassez, falta de contêineres, de embarcações, em alguns países de caminhoneiros, de chips, de semicondutores. No final do ano agora, ao longo do segundo semestre, fertilizantes. Tivemos quebra de safra, tivemos ali dificuldade para produzir energia elétrica. Caramba, nós estamos falando de um conjunto muito grande de obstáculos que acabaram atingindo diversas cadeias produtivas. Infelizmente, o universo agro, aqui no Brasil, não passou ileso com esses problemas. A economia brasileira e o setor produtivo foram afetados também por outros 2 fatores. A crise hídrica, que comprometeu e encareceu a energia elétrica, e o aumento do preço internacional do petróleo, que, combinado com o dólar alto, fez disparar os preços dos combustíveis no país. Para tentar frear a inflação, o Banco Central passou o ano elevando a taxa de juros. A Selic em janeiro de 2021 era de 2%,
e na última reunião do Copom, no dia 8 de dezembro, foi elevada para 9,25% ao ano. É o maior aperto monetário que nós vimos desde o ano de 2002, 2003. Em outras palavras, sim, o Banco Central está fazendo um grande esforço para trazer essa inflação para patamares mais razoáveis. A situação fiscal do governo também refletiu no mercado e provocou um ano de volatilidade no dólar e na Bolsa de Valores. O desempenho do agro em 2021 não cresceu como em 2020, mas neste caso tem uma explicação. O agro não teve aquele fenômeno de recuperação, porque ele não contraiu em 2020. Além disso, o agro, naturalmente, seu processo produtivo está associado a ciclos biológicos e esse ano ele foi prejudicado por questões climáticas. Se a gente for considerar que o agro não tem uma base estreita, como tem a indústria e o setor de serviços, porque contraíram em 2020, super razoável ficar com a sensação, em 2021 o agro não foi tão bem como a gente imaginava no início do ano, mas em geral está muito mais associado a fatores fora do controle do setor. Por exemplo, o bom humor ou não de São Pedro. E o que esperar para 2022? Certamente, mais um ano bastante desafiador. De um lado, 2021 está entregando para 2022 algumas situações desconfortáveis, entre elas uma inflação elevada, domicílios com menor orçamento, com menor renda, com menor poder de consumo. O Banco Central, para tentar resolver esse problema, está fazendo um intenso aperto monetário. Isso vai significar, ao longo de 2022, crédito mais caro, menor liquidez, ou seja, não vem do lado monetário um fôlego maior para o crescimento. A previsão de crescimento do PIB é de apenas 2%, menos da metade em comparação a 2021. Para Felipe Serigati, o cenário político deve seguir impactando a economia. Do lado fiscal, nós temos algumas incertezas, algumas turbulências com relação ao nosso orçamento. No entanto, provavelmente chegará na economia brasileira um volume de transferência de renda, ali traduzida no Auxílio Brasil, substancial, o que deve dar algum fôlego adicional para o nosso mercado interno. Além disso, 2022, vamos passar por um processo eleitoral e, como a gente viu, pelo menos nas duas últimas eleições, dessas maiores, para presidente, para governos estaduais, certamente a gente vai ter bastante turbulência ao longo do caminho. E essa turbulência ao longo do caminho vai se traduzir um dólar bastante nervoso, um dólar que deve oscilar bastante ao longo do ano ou até o ponto em que o cenário eleitoral já fique mais consolidado. Em relação ao setor agropecuário, também será um ano cheio de desafios, segundo especialistas. Apesar de mais uma produção recorde de grãos, com uma safra de 291 milhões de toneladas, alguns setores vão continuar sofrendo o impacto do custo de produção, que pode comprometer a rentabilidade em 2022. O agro, quando a gente olha para a safra atual, safra 21-22, a safra de verão, tirando ali talvez o pessoal do Rio Grande do Sul, uma parte de Santa Catarina, em geral está com uma situação climática mais favorável que estava na safra anterior, boas notícias. Só que, para o restante da safra, a gente tem um imenso ponto de interrogação a respeito dos custos de produção dos setores. E aí, será que o setor terá acesso na quantidade necessária aos seus insumos, aos seus fertilizantes, aos seus defensivos? Se tiver acesso, a que custo? A relação de troca compensará para o produtor realizar essa safra, por exemplo, em toda a área planejada? Ou ele vai ter que fazer ali um ajuste, seja na área, seja na tecnologia a ser incorporada nessa segunda parte, vamos dizer assim, da safra 21-22? Em outras palavras, olha, veja que essa situação com relação a custos de produção, o agro não se defrontou, pelo menos nas duas últimas safras. Então, nós temos agora em 2022
uma situação nova, um obstáculo novo para o nosso setor digerir. A seguir, indústria brasileira de proteína animal destaca recorde na produção de carne suína, de frango e de ovos em 2021, mas reclama da alta do preço do milho. E ainda, Abramilho rebate, dizendo que preço subiu porque houve redução de oferta por causa do clima e aconselha a indústria a antecipar as compras. A gente volta já já. Durante os últimos 2 anos de pandemia, a indústria brasileira de proteína animal não paralisou a sua produção, ao contrário do que aconteceu em alguns países. O setor conseguiu, assim, cumprir um papel importante de atender a demanda dos consumidores do Brasil e do exterior. A produção de carne suína, de frango e de ovos foi recorde, mas a rentabilidade ficou apertada por causa do custo de produção. Em 2021, apesar de mais um ano de pandemia, a indústria de proteína animal registrou mais um recorde de produção. Foram 14 milhões e 300 mil toneladas de carne de frango, 4 milhões e 700 mil toneladas de suínos e 54 milhões de ovos. Nós, inclusive, fizemos mais oferta de mercado interno do que havia no ano anterior. Ou seja, a gente aumentou a oferta para os brasileiros para que eles pudessem ter mais capacidade de comer, inclusive em substituição à carne bovina, que está mais cara, e a diminuição do poder econômico das pessoas deram chance de comer mais frango, mais suíno, mais ovos. Então, por esse lado, é positivo. Mas quando olhamos 2021 pelo lado do custo dos insumos, ele foi muito pesado para a indústria. Algumas indústrias, inclusive, tiveram que operar em prejuízo durante vários pedaços do ano. Por quê? Porque o aumento do milho de mais de 100%, do farelo de soja de mais de 60%, ele impactou diretamente no custo de produção. 70%, 80% do custo de produção do animal no campo vem desses dois insumos. E, além disso, na indústria, nós tivemos aumento de plástico, aumento da embalagem de papelão de 68%, de polietileno rígido 84%, diesel 44%, energia e tantos outros custos que são comuns a todas as indústrias. Pelo menos essa grande oferta serviu não só para atender o mercado interno, mas também para aumentar o volume de exportação, que também bateu recordes. Com a ajuda de um câmbio favorável, as receitas em dólar ajudaram a minimizar o impacto dos custos de produção. Em alguns casos, esse custo veio de maneira especulativa. Lá no final do ano de 2020, houve um processo especulativo onde o milho saltou de preços, em agosto estava 40 e pouco, 50 reais, e de repente foi para mais de 100. Isso não se sustenta. Tanto é verdade que o milho agora se estabilizou em níveis menores e deve seguir o ano de 2022, embora em patamares elevados, mais razoável. Não faltou milho. A gente tem que olhar que o estoque de passagem que vai chegar agora no final do ano, ele é muito parecido com o que foi em 2018 e 2019. Aquilo que a ministra Tereza Cristina disse que não ia faltar milho, de fato não faltou. Mas, sim, a exportação ajudou demais as empresas a equilibrar esse grande impacto do custo que teve no Brasil. A China continua sendo a maior importadora da carne suína e de frango do Brasil. De todo o volume exportado em 2021 de carne suína, 48% tem como destino final os chineses, quase 500 mil de toneladas. No caso da carne de frango, houve uma pequena redução de 4% em comparação ao ano passado, mas o Brasil embarcou mais de 600 mil toneladas. Nos últimos 2 meses, os chineses diminuíram um pouco o ritmo de compras, porque fizeram um movimento de abates antecipados. Com isso, aumentou a oferta no mercado local e os preços tiveram uma pequena queda. O pico de queda de preços já passou lá. Os preços agora já começam a voltar numa curva ascendente. Está se preparando o ano novo chinês, que é o chamado ano lunar, que começa em 1º de fevereiro. E aí a gente entende que no segundo trimestre, as próprias previsões do USDA e da FAO dizem que a China vai produzir menos esse ano de 2022 do que produziu em 2021, por força desses abates antecipados de matrizes. E aí, lá em 2022, começa, a partir do segundo trimestre, melhorar, e a gente vê um segundo semestre muito bom na China também. A China já anunciou, pelo seu Ministério da Agricultura, que vai ser autossuficiente em produção de carne suína em 95%. Isso, Petro, significa quase 3 milhões de toneladas.
Isto quando ela conseguir voltar a produzir os 54 milhões que ela produzia antes, ela já vai estar precisando de 57, porque todo ano a China coloca pessoas na linha de consumo. A China agora já está com 80% da sua população vacinada, começa a retomar a sua economia, e aí, claro, lá vai voltar o hábito do seu maior consumo de carne, é a carne suína. Ou seja, a sua produção ainda sofre, infelizmente, com peste suína africana, diminui o seu nível de produção, porque os níveis de rentabilidade da indústria local caíram bastante, e aí há uma oportunidade para o Brasil, sim, que vai se consolidar. Ricardo Santin destaca a importância do mercado chinês, mas é preciso também seguir buscando novos mercados. Quando o ministro Turra entrou como presidente da ABEF, depois a fusão da UBA e com a Bipex, os suínos tinham 73 mercados e hoje tem 91 mercados abertos. A BPA continua. O melhor remédio para isso é abrir novos mercados. Esperamos que esse ano consigamos abrir o mercado do Canadá, vamos lutar para a abertura do mercado no México, vamos lutar para a abertura do mercado da Europa. Mas também temos uma boa notícia. A Rússia, que tinha se tornado exportadora, agora está voltando a importar, infelizmente, por causa dessa peste suína africana que também continua a imperar lá na Eurásia e na Ásia. E aí a Rússia está fazendo uma cota de 100 mil toneladas. É um volume bastante importante e de um produto, inclusive, que é muito similar ao que se exporta para a China. Para ter um produto mais competitivo, é fundamental reduzir o custo Brasil, para não depender tanto do câmbio. São as chamadas reformas estruturantes. Perfil como uma reforma tributária, novos berços de portos maiores e calados mais profundos para receber navios maiores. São coisas simples, como agora a aprovação da BR do Mar, que vai permitir a cabotagem nas áreas oceânicas da costa brasileira, inclusive fazendo transbordo de navios, algo que era proibido pela lei. São pequenas competitividades que a gente está colocando. A aprovação do marco da ferrovia, que já aprovou a Ferroeste, e a sua extensão está sendo projetada de Cascavel para Chapecó, vai trazer o milho lá do Mato Grosso do Sul, para a região produtora do Paraná e de Santa Catarina, converter em proteína animal. A BPA está aprontando um trabalho de competitividade, que deverá ser entregue ao governo federal no Salão Internacional da Avicultura, no dia 9 a 11 de agosto, no Anhembi. Devemos lá colocar, demonstrando a comparação entre os nossos custos, o custo da Europa, o custo dos Estados Unidos, da Tailândia, da Turquia, dos principais concorrentes, mostrando quanto cada item impacta na nossa produção, para daí fazermos novas políticas públicas. O câmbio ajudou demais, foi muito importante para a gente passar essa travessia dos últimos 2 anos, mas a gente sabe que o câmbio, o Brasil estabilizando um pouco mais as economias, fazendo as reformas estruturantes que estão precisando, o câmbio vai retroceder. E retrocedendo, nós precisamos manter competitividade natural, que é proximidade do grão, é um programa como a BPA está fazendo agora, de incentivo à produção sustentável, com inserção cada vez maior de biodigestores nas pocilgas e energia solar nos aviários e nas pocilgas para diminuir o custo de produção do nosso integrado e também ajudar a própria indústria dentro de todo esse mix de produção. Apesar de todas as dificuldades, o setor espera produzir em 2022 14,7 milhões de toneladas de aves e 4 milhões e 850 mil toneladas de suínos, para continuar mantendo o equilíbrio entre a demanda interna e a internacional. Segundo a BPA, uma coisa não deve mudar em 2022 em relação a 2021. As carnes suína e de frango vão continuar presentes nos churrascos brasileiros. Pode colocar uma picanha bovina, uma picanha suína, uma sobrecoxa de frango e equilibrar a nossa churrasqueira, digamos assim, com preços mais razoáveis e mais acessíveis, mantendo o mesmo sabor, a mesma qualidade de churrasco e assim por diante. Estamos prevendo para 2022 chegar a 48 quilos per capita de carne de aves de consumo por habitante ano, 262 ovos por pessoa por ano e um per capita de suíno de 17 quilos per capita. Isso é uma troca de patamar, porque o suíno sempre ficava estável na casa de 14, 15 quilos por cabeça de pessoa habitante ano. E agora ele já está passando para 17 quilos em 2022. Então a gente sabe que vai sim haver substituição e muita inserção, especialmente agora nas festas de final de ano, de mais carne suína e mais carne de frango na nossa churrasqueira, na grelha do dia a dia, para a gente aproveitar a retomada.
A gente está com um país com mais de 77% de vacinação de primeira dose, 66% de segunda dose, e a retomada da economia começa a acontecer. E as pessoas, com certeza, vão voltar a consumir mais. E a produção de milho no Brasil em 2021 sofreu com problemas climáticos e ataques de pragas. Quem conseguiu colher, pelo menos, conseguiu uma boa rentabilidade. A alta do grão no mercado internacional vem estimulando produtores a aumentarem a área na próxima safra. Mas, segundo a Abramilho, o setor ainda precisa de incentivos financeiros e estruturais para crescer com sustentabilidade. De cada 4 sacas de milho previstas para serem colhidas na última safra, uma foi perdida ou para a seca ou por causa de uma velha praga conhecida. Nós tivemos um grande acidente, né? Uma grande trombada, que foi a infelicidade de uma seca muito forte nos dois momentos do milho, na safra de verão e na safrinha de inverno. A expectativa era que nós produzíssemos 30 milhões de toneladas, acabamos ficando com 25. Uma seca forte no Rio Grande do Sul e um problema seríssimo da questão da cigarrinha. Na safra de inverno, na safrinha que a gente planta em fevereiro, nós tivemos um outro grande acidente, que foi a grande seca. Nós tivemos praticamente 90 dias quase. O milho são 5 meses, nós tivemos quase 3 meses praticamente sem chuva. Nós tivemos companheiros que não colheram nem um saco de milho. É terror isso. É um terror. Mas o milho acabou perdendo 25% da nossa safra. E o que aconteceu é que nós ficamos, no final da história, uma safra de 108 milhões, 110 milhões de toneladas, ficamos com 85 milhões. Uma safra menor do que o previsto, porém com preços em patamares bem interessantes para quem conseguiu produzir. Nós temos as commodities que chegaram em Chicago. A soja chegou a 15, o milho a $8 na Bolsa de Chicago, o Bush, né? Então, isso foi extremamente compensador e outra coisa, incentivador. Tanto é incentivador que o mercado reage hoje com um aumento de produção de 10%. É a previsão hoje de Conab e cooperativas, enfim, vários players do mercado aí, e os analistas estão prevendo uma safra aí na ordem de 120 milhões. Quer dizer, é 10% mais do que nós havíamos previsto para a safra 2021. Já para quem dependeu de milho em 2021, sofreu o impacto da redução de oferta e os preços elevados, como, por exemplo, toda a cadeia de proteína animal. As indústrias brasileiras não podem sobreviver sem estoque. Não podem sobreviver. Eles choram muito daqui, mas a verdade é que eles têm que entrar no mercado futuro. Nós temos o mercado futuro da soja. O açúcar está vendendo o ano de 23 já, aproveitando esse dólar. E o milho, idem. Você não pode ter uma indústria em que 70% do custo é o milho e não tem o milho. Eu tenho vendido a soja para 22 a 150. Então, existe esse mercado e a indústria tem que acompanhar. Nós não podemos ficar, como eu falei agora há pouco, ficar sem estoque. Isso não existe. O volume de importação bateu recorde e os embarques tiveram redução significativa. Caímos as nossas exportações porque nós não podemos mais fazer contratos, né? Mas se nós tivéssemos milho aí, nós teríamos vendido. Vamos dizer que o navio estava aí apontando no porto aí, mas não tinha o milho. E isso é um fenômeno global, tá certo? A China, que é a segunda maior produtora do mundo, com 270 milhões de toneladas, ela está crescendo a lavoura dela. Porque na mudança climática é importante os nossos companheiros, meus companheiros agricultores, saberem dessas coisas. O Brasil não é o único produtor do mundo. Quando você tem um setor, um segmento, dando a rentabilidade que estão dando às nossas lavouras no momento, o mundo inteiro fica aceso com isso. Segundo especialistas, o cenário para o milho em 2022 deve seguir com os preços elevados, mesmo com a estimativa de uma safra recorde. Mas a Abramilho
tem algumas demandas importantes para que esse crescimento da produção aconteça de forma sustentável: capacidade de armazenagem, utilização mais eficiente da água e o mais importante e urgente, um seguro agrícola mais extensivo. Você veja, perdemos 25% no ano passado, esse ano já estamos perdendo no Rio Grande do Sul, com seca. Nós temos que ter um seguro agrícola que cubra a renda do produtor. Não é cumprir os compromissos financeiros, compromisso de compra de máquinas e equipamentos, mas é garantir a renda do agricultor, a renda que ele paga a escola, troca o carro, sai de férias, enfim, a vida do agricultor. Os Estados Unidos têm 95% de seguro. O Estado de São Paulo, agora, a partir de 1º de janeiro, amplia a subvenção dele ao seguro agrícola de 35% para 50% do valor da apólice. Quer dizer, é um incentivo sensacional para diminuir essa pressão quando você não colhe, vai em cima do governo, tem que postergar os vencimentos, etc. E tal. A segunda coisa também, vamos dizer, junto, antes do armazém, talvez, é a questão de melhorar a questão da água. Nós temos possibilidade, nós podemos fazer a terceira safra em várias regiões brasileiras, principalmente aqui no Centro-Oeste. Ao Sul, não, por causa do frio, né? Das geadas e frio. Mas nós temos muita chance para isso. O Brasil utiliza muito pouco a água. Eu acho que nós temos aí nem 12%, 13% de agricultura irrigada, é muito pouco. Assim como o seguro, nós não temos 10% da lavoura segurada. Não pode isso. O governo tem que agilizar essa questão. Nós temos que ter o quê para o agricultor fazer os seus armazéns? Eu tenho que ter recursos a juros compatíveis com o resultado da minha atividade, não desse ano, mas de 10 anos. Vamos fazer um levantamento de 10 anos aí para ver qual foi a rentabilidade, qual foi a teimosia do agricultor em produzir cada vez mais, que fez chegar onde nós estamos chegando, né? Então, eu sou otimista, e principalmente otimista com o milho. O milho é o grão de ouro, o milho é o grão que nós precisamos. 1 quilo de ração, você tem 3 partes, uma parte de soja e 2 partes de milho. E nós temos que aumentar a produção. E o milho se tornou uma commodity tão boa, até para você fazer mais milho no verão, porque a rentabilidade é boa, os preços são bons. A seguir tem uma previsão do tempo especial para o verão, outono e até para o próximo inverno. E ainda, no tema do projeto Aliança da Soja, os desafios para as próximas safras com menos recursos e juros mais altos. A gente volta já. Chegou a hora da meteorologia e a Desirê Brant hoje traz um panorama do clima para o começo de 2022. Boa noite, Desirê. Oi, Petri, muito boa noite também a todos que nos assistem. Então eu preparei aqui um resumão de como vai começar o nosso ano de 2022 em relação à chuva e claro que já vou dar uma palhinha do que está previsto também para o nosso outono e até mesmo inverno no Brasil. E eu já adianto que o Laninha segue com a gente pelo menos até meados do outono, o que vai trazer alguns efeitos também, principalmente em relação à temperatura. Bom, para começar, vamos falar da chuva para o mês de janeiro agora. Ela deve ficar acima da média, sem dúvida alguma, entre o Nordeste, a região norte do Brasil e também norte do estado de Mato Grosso, o que ainda vai incomodar os produtores do norte de Mato Grosso, até porque eles precisam, além da chuva, que o sol apareça para ajudar no desenvolvimento das lavouras. Por enquanto, está chovendo demais e essa chuva precisa dar uma trégua para os tratos culturais e também para o andamento da colheita, que deve começar em algumas localidades. Já em áreas do Sudeste e áreas aqui da metade sul do estado de Mato Grosso, Goiás e norte de Mato Grosso do Sul, a chuva não vai atingir a média histórica. Não vai deixar de chover, mas a quantidade não atinge a média histórica para o mês de janeiro. Tanto que o mapa mostra até alguns episódios de chuva aqui, com acumulados em torno de 100 milímetros entre sul de São Paulo, aliás, norte de São Paulo, sul de Minas Gerais. E tem previsão também para chuva acima da média, desde o norte do Rio Grande do Sul até o Paraná e Mato Grosso do Sul.
Muito cuidado com essa informação. Em algumas localidades do noroeste do Rio Grande do Sul, sem dúvida a chuva pode ultrapassar a média histórica para janeiro, pode chover 150 milímetros em alguns municípios. O problema todo é a distribuição da chuva. Estamos encerrando o ano com estiagem bem forte no interior do Rio Grande do Sul, meio oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná também. E agora só tem previsão para uma chuva mais expressiva em boa parte do interior da região sul do Brasil na segunda quinzena de janeiro. No Rio Grande do Sul é mais para o final do mês. Podemos contar praticamente com 3 episódios de chuva agora em janeiro no Rio Grande do Sul. Só que a chuva mais forte vai ser a do final do mês. Será que as lavouras do Rio Grande do Sul vão aguentar tanto tempo? Tem muita lavoura de milho que não deve aguentar não, esperar essa chuva que só vai chegar a partir do final do mês de janeiro, lá para os últimos 10 dias do mês de janeiro. Então, cuidado com essa expectativa aí de chuva acima da média para janeiro, porque ela será ainda mal distribuída e o calor deve continuar. Quando chegamos em fevereiro, a chuva volta a ficar abaixo da média na região sul do Brasil, também em grande parte do sudeste do país, centro-oeste, como boa parte de Goiás, centro e sudeste do estado de Mato Grosso, também áreas de Mato Grosso do Sul. Continua a chover com intensidade nas áreas mais ao norte do Brasil, a chuva ainda fica acima da média, isso é um reflexo do Laninha, sem dúvida alguma. E essa falta de chuva, não a ausência de chuva, mas essa chuva abaixo da média aqui, também não vai deixar de chover em fevereiro, mas teremos alguns períodos mais prolongados entre uma chuva e outra, sem chuva e com a temperatura mais elevada. Por isso que nestas áreas a chuva poderá ficar abaixo da média. Também chuva abaixo da média novamente na região sul do Brasil, reflexo totalmente do fenômeno Laninha. Em março, essa estiagem ganha ainda mais força na região sul do Brasil, também nessa porção mais central do país, pegando o sudeste e o centro-oeste. E atenção, porque entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, justamente por causa do fenômeno Laninha, a chuva poderá ir embora mais cedo esse ano e por isso que o mapa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul mostra a chuva abaixo da média. E ela continua acima da média no nordeste do Brasil e nas áreas mais ao norte do país. E é claro que onde os períodos de tempo seco forem maiores, é o caso do oeste do Rio Grande do Sul, a temperatura vai ficar elevada, então teremos um verão bem quente. Em grande parte do Brasil, vai ser um calor normal para a época do ano, mas em alguns momentos a temperatura poderá ficar até mais amena. Isso especialmente no centro e norte do Brasil, inclusive no extremo norte do país, a temperatura pode ficar abaixo da média histórica. E por falar em temperatura, no outono ainda teremos uma influência muito forte do fenômeno Laninha. Então no mês de maio prestem atenção porque poderemos já ter as primeiras geadas, as primeiras ondas de frio que poderão afetar inclusive as áreas produtoras da região sul do país, também de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Então, por causa ainda da influência do fenômeno Laninha, o frio poderá chegar mais cedo neste ano, ainda no outono, com formação de geadas no centro e sul do país. E mesmo que o Laninha perca sua força, ainda sentiremos os efeitos do fenômeno, pelo menos até o começo do inverno. Ou seja, com a chuva indo embora mais cedo, principalmente na porção central do Brasil, e o frio chegando mais cedo nestas áreas. Por hoje é só, Petrin. Tenham todos um ótimo 2022 e até a próxima. Para você também, Desirê, valeu. Mesmo com o plano safra que atende parte das necessidades dos produtores, as próximas safras de soja deverão ser desafiadoras. A expectativa é que o próximo plano venha com taxas altas e com menos recursos. Esse é o tema de hoje, do projeto Aliança da Soja. A elevação da taxa Selic pelo Banco Central para conter a inflação divulgada nos últimos meses e com tendência de aumento ainda até pelo menos o primeiro trimestre de 2022, vai impactar no custo de produção da soja. Isso é inevitável. Por quê? Porque todos os elos da cadeia, seja de insumos, de mão de obra e de todos os componentes da cadeia produtiva de soja, vão repassar os custos.
E isso, obviamente, quem vai pagar vai ser uma única pessoa na ponta, que é o produtor. Os bancos, por exemplo, já nos últimos 3 meses elevaram significativamente as taxas de juros, já por conta da Selic, que já estão precificando já elevações aí para o início de 2022. Quanto aos recursos que são disponibilizados no Plano Safra, principalmente este que estamos transcorrendo, são insuficientes para financiar todo o agronegócio. Óbvio, sempre foram, né? O governo tem priorizado. Os recursos com taxas de juros equalizadas, eles tendem a canalizar para o pequeno e médio produtor, para o pronafiano, para o custeio do pronampiano, médio produtor, para a comercialização do pequeno produtor. E isto, para quem acompanha as planos safra, os últimos planos safras, verifica essa tendência. E isso o governo tem deixado claro, que o dinheiro dele, os subsídios que ele tem, vai alocar nos pequenos produtores e investimento. Então serão seguro, investimento e custeio para o pequeno produtor e comercialização do pequeno produtor. Os demais produtores vão ter que ir ao mercado buscar os recursos. Eu, em nome do Canal Rural, de toda a equipe do Rural Notícias, quero agradecer a audiência que você nos concedeu durante todo o ano de 2021 e espero que você aproveite a virada de ano, boas festas e que tenha um ano de 2022 muito mais feliz e com muitos recursos, principalmente para você, produtor. Obrigado pela audiência, ótimo ano novo, tchau!